Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui para a gente continuar a nossa disciplina de princípios de telecomunicação. Hoje a gente vai aprender mais sobre modulação e demodulação. Mas antes de eu começar o nosso conteúdo, nossa aula de hoje, falar de modulação e demodulação, eu vou só lembrar para vocês que a gente tem no canal de comunicação Padlet. Ele não vale nenhuma nota, é só um canal onde eu estou postando algumas curiosidades, tem pessoal participando, mandando dúvida, vendo os vídeos que eu estou colocando, que às vezes eu coloco um vídeo que explica um conteúdo de uma maneira diferente, maneira mais um pouco mais prática, e é interessante então dar uma olhada no nosso Padlet. Observando aqui no slide você vai conseguir ver o link do Padlet, é só entrar nesse link e vai conseguir ver tudo que eu estou postando lá. Então vale a pena você entrar, dar uma olhadinha nos vídeos, comentar, dar uma curtida, então para a gente saber o que é preciso colocar. Se você está com alguma dúvida, pode perguntar lá também, que eu vou tentando responder à medida do possível. Então, nossa disciplina de princípios de telecomunicação, tão importante para o seu dia a dia, para a sua vida como engenheiro de computação, e também porque você está saindo agora da faculdade, está se formando como engenheiro, e com certeza o campo de telecomunicação, o campo de arquitetura de redes, de princípios de telecomunicação é muito importante, tem muito campo para você conseguir trabalhar aí baseado nos princípios de telecomunicação. Então vale muito a pena você entrar a fundo nessa disciplina. Observando aqui no slide, vamos ver então por que estudar modulação e demodulação. Quando a gente está transmitindo um sinal, imagina uma transmissão sem fio. Uma fonte de alguma emissão sem fio, onda eletromagnética sendo transmitida a partir de uma antena, por exemplo. Então, esse sinal, ele está sendo refletido em prédios, ele está sendo sombreado pelas árvores que estão no meio do caminho, e tudo isso degrada muito o sinal. Tem um tipo de degradação do sinal, que é o chamado sinal multipercurso, que esse sinal ele é horrível para o sistema de telecomunicação. É uma das principais componentes que a gente tem que conseguir lidar, porque ela consegue dar atenuação de até menos 40 dB em qualquer sinal que está sendo transmitido. Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar com esse tipo de sinal. E a modulação e a demodulação, eles vêm para conseguir lidar com o multipercurso, lidar com a perda de percurso, lidar com o sombreamento, lidar com o ruído aditivo, digamos, da WGN, ou algum outro ruído. A modulação serve muito bem para isso. A gente consegue adaptar a nossa transmissão para esse tipo de canal, que eu gosto de falar que graças ao canal, graças a esse meio de transmissão, é que a gente tem muito trabalho nos princípios de telecomunicação. Porque se não fosse o canal, a transmissão ia ser perfeita, eu não ia precisar modular, não ia precisar demodular, não ia precisar filtrar o meu sinal. E graças ao canal, ele tenta ali degradar o sinal, tenta fazer com que o sinal não chegue perfeito no receptor. É graças a ele que a gente precisa estudar muito bem, que a gente precisa modelar o canal, que a gente precisa saber como combater esses efeitos. E a modulação e a demodulação servem para isso. Quando eu estou transmitindo o sinal, eu preparo ele para atravessar o canal. Então, se eu sei que o meu canal é muito grande, que ele tem muita interferência, eu estou utilizando, por exemplo, uma transmissão ionosférica, eu preparo o meu canal de uma maneira para que ele consiga atravessar, para que ele consiga ser refletido perfeitamente pela ionosfera e chegue no receptor. Então é isso, eu estudo o meu canal, eu preparo ele através de um sistema de modulação, e o meu receptor vai saber exatamente qual que é essa modulação, vai ter uma noção de como que é o canal, de quantos multipercursos chegaram, de como chegou o ruído, e isso é feito no receptor. Então ele recebe o canal, ele demodula, aí ele está bem feito, o sinal está bem demodulado para poder ser decodificado, se eu utilizar alguma criptografia. Enfim, graças a essas técnicas de modulação e demodulação é que a gente consegue melhorar a qualidade da transmissão, a gente consegue chegar a distâncias maiores de transmissão e recepção. Então, é por isso que é muito importante a gente estudar esse efeito de transmissão, de modulação e de demodulação. Estudar tanto as modulações analógicas como digitais. Modulações analógicas que são AM, PM, por exemplo, digitais, ASK, PSK, que a gente vai estudar cada uma delas com mais detalhes. Então, vamos agora para o nosso primeiro conceito. Falando agora de elementos de modulação e demodulação. Toda modulação exige, logo, uma demodulação,
E todo esse processo de modulação e demodulação tem alguns elementos principais. Elementos que às vezes são repetidos em diversos tipos de comunicação, em diversos tipos de modulação, mas que todo tipo de modulação e demodulação precisam ser estudados para entender esses elementos principais e então conseguir projetar adequadamente a modulação e a demodulação. Observando aqui no slide, o que a gente pode ver sobre a modulação? A modulação, ela é uma técnica que a gente utiliza para modificar um sinal. Aqui a gente muda a portadora, modificando a portadora de tal forma a facilitar a transmissão. É isso que eu quero deixar a minha transmissão mais bem feita, com mais qualidade, e graças a essa modificação feita pela portadora, feita na portadora, é que a gente consegue essa melhor qualidade de transmissão. Então o sinal da portadora ele é modificado. Eu posso modificar a amplitude, eu posso modificar a frequência ou eu posso modificar a fase. Então eu faço essas modificações a partir do sinal banda base. Banda base, que é aquele sinal básico, que é a minha informação. Vou falar aqui que é informação. Então eu modifico a minha portadora a partir da informação. E lá no receptor, o que eu faço? O processo contrário, que é chamado demodulação. Então, eu modulo, transmito. Quando chega no receptor, eu demodulo e decodifico e faço o que for necessário. Então, é para isso que a modulação serve. E, basicamente, quais são os tipos de sinais que a gente lida nos princípios de telecomunicação? Sinais analógicos e sinais digitais. Então, eu posso ter, por exemplo, uma portadora analógica e posso ter um sinal, uma informação analógica. Eu posso ter uma portadora analógica e uma informação digital. Também posso ter essa combinação. Ou eu posso ter uma combinação de portadora digital e informação digital. Ou portadora digital e informação digital. Então, são combinações que podem ter para modificar o processo de modulação e demodulação. Observando aqui no slide, quais são, então, esses processos? Quando eu tenho uma portadora analógica. Então, o que é a portadora analógica? É uma senoide. A gente usa uma senoide para fazer como portadora. Então, a minha portadora é analógica. A informação pode ser analógica também. Uma informação discreta, uma informação contínua, perdão. Então, o que acontece? Eu posso ter as modulações AM, FM, PM, onde eu modifico amplitude, frequência ou fase. E se eu tenho a informação digital? Se eu tenho informação digital, eu tenho as modulações ASK, FSK e PSK, onde eu também modifico a amplitude, a frequência e a fase. Então, o processo de modulação, ele visa justamente alterar essas três características da onda senoidal, já que a gente quer melhorar a informação. Então, o que acontece quando a portadora é digital? Eu tenho também modulações específicas para quando a portadora é digital. E quando eu estou falando de portadora digital, eu falo agora de um trem de pulsos. Trem de pulso, uma onda quadrada, periódica, que a gente pode modificar, por exemplo, o Dutch Cycle, que a gente pode modificar o período, pode modificar a amplitude. Então, estou falando de portadora digital, trem de pulsos. Quando eu tenho informação analógica e estou utilizando uma portadora digital, vem umas famosas modulações que são PAM, PWM e PPM. Então, é modulação por pulso, por amplitude de pulso, modulação por largura de pulso e modulação por posição de pulso. Eu modifico a minha portadora digital também de acordo com a informação. E quando eu tenho informação digital, eu tenho outro tipo de modulação, que é o chamado PCM, ou seja, modulação por codificação de pulso, DPCM, modificação por codificação de pulso diferencial e modulação diferencial. Então, são tipos de modulação. E para toda modulação, tem um processo básico a ser seguido para a gente conseguir padronizar como que é feita a modulação. O que acontece? Tem a mensagem, que pode ser
gerada por uma pessoa, pode ser gerada por um computador. Se for um sinal analógico, se for um sinal digital, tem suas características. E tem também a portadora, que pode ser analógico ou digital, acabei de falar. Então tem um sistema chamado modulador que vai fazer a mistura desses dois sinais. Vai misturar a portadora a partir da mensagem, misturar com a mensagem. Então ele vai modular o sinal e nesse instante a gente tem então o sinal modulado, que já é o sinal misturado, já misturou mensagem com portadora. Para eu conseguir desmisturar, eu preciso fazer a demodulação. Então eu pego esse sinal misturado e transmito. Ele vai passar pelo canal, não sei qual que é o canal, mas vai passar por algum canal. Vai passar pelo demodulador e depois que o sinal é demodulado, eu posso então reconstruir a mensagem. E finalmente eu tenho a mensagem que eu quero. Posso reconstruir, posso decodificar, posso decriptografar e eu vou ter a mensagem que eu queria ter. E eu vou conseguir, a partir desse processo, ter o meu processo de transmissão e recepção feitos com sucesso. Então é assim que acontece esse processo. E para a gente entender um pouquinho melhor como funciona um tipo de modulação, vamos só observar rapidamente como que é uma rádio AM simplificada. Por que falar de rádio AM, mesmo que ela está sendo desinstalada, mas porque é a mais simples. Então primeiro a gente começa do mais simples e vai para o mais complexo. Modulação AM é mais simples de gerar, mais simples de decodificar também, de demodular. Tem então um amplificador de áudio, que nesse amplificador tem transdutores, né, que vão receber o áudio, receber a onda sonora, vão transformar em sinal elétrico. Tem um oscilador da portadora numa frequência fixa, digamos 1 MHz. E tem um modulador, vai misturar esse 1 MHz com o meu sinal que veio de um amplificador de áudio, do transdutor. Muito importante o transdutor. Aí ele vai jogar esse sinal já misturado para um amplificador de radiofrequência, que vai então passar para uma antena numa potência fixa, potência de transmissão, com um ganho de transmissão que vem da antena. Então o sinal vai ser mandado para lá e depois vai ter um receptor. Receptor que é um radinho aqui que vai estar escutando. Então você conseguiu fazer com que a modulação tenha sido feita corretamente. E é basicamente assim que acontece então o processo de modulação e demodulação dos sinais. E com isso a gente encerra então esse conceito de modulação e demodulação. Falando agora então sobre o espectro de frequência. Quando eu falo de princípio de comunicação, está tudo muito ligado ao espectro de frequência. Quando eu falo de rádio AM, estou falando de uma faixa de frequência específica, de 88 a 108 MHz. Quando eu falo de rádio AM, também uma frequência específica. Quando eu falo de comunicação, seja comunicação RS-232, que é utilizado na indústria, comunicação Modbus, comunicação Ethernet, qualquer comunicação tem uma frequência fixa. Muitas vezes dada em baud rate, que é uma comunicação já digital, mas tem uma frequência fixa, tem uma velocidade fixa de transmissão da informação. Por isso que é tão importante a gente entender como que funciona o espectro de frequência, porque cada faixa tem a sua peculiaridade. Se eu transmito em raio gama, se eu quiser transmitir, lógico, não vou fazer uma transmissão em raio gama porque não tem como. Mas se algum dia conseguir fazer uma tecnologia, vai ter que estudar o comportamento daquela faixa de frequência específica. Então, sabendo o comportamento da faixa de frequência, eu sei como o canal vai se comportar, eu sei como o meu transmissor vai se comportar, consigo desenhar a antena específica para aquela faixa e assim eu consigo fazer com sucesso a comunicação. Por isso que o espectro é tão importante. Então, observando aqui no slide, vamos a um fator muito importante, que é a antena e a recepção. A antena, geralmente, ela é relacionada a lambda. Lembrando que lambda igual C sobre F, velocidade pela frequência. Então, o comprimento de onda é relacionado à velocidade e à frequência do sinal. Qual que é, geralmente, a relação entre um e outro? Eu posso utilizar a antena de 1/9, antena de meio lambda, antena de 1/4 de lambda, de 5/8 de lambda, ou seja, a minha antena tem que ter um tamanho proporcional ao comprimento de onda.
Cada antena tem a sua característica específica, é mais aplicada para um determinado sinal, para uma determinada faixa de frequência. Por isso que eu tenho vários tipos de antenas, cada uma com o seu tamanho e com a sua aplicação. Outros fatores também que interferem, o posicionamento. Posicionamento da antena. Posicionamento, a gente entra num conceito bastante interessante. Na comunicação analógica, na TV analógica, que está sendo extinta, o que costumava ser feito? Você colocava a antena no teto da sua casa e tinha que ficar mexendo na antena até conseguir achar o ponto ideal de transmissão, ou seja, ponto ideal de recepção, perdão. Ou seja, você tinha que posicionar a antena onde tivesse a maior incidência eletromagnética. É por isso. Às vezes sua antena nem era do tamanho específico, nem era o melhor tamanho feito para aquela faixa de transmissão. Aí você tinha que achar um lugar com mais intensidade ainda de onda eletromagnética. Por isso que era tão difícil achar e sintonizar esse sinal analógico. Agora, com o sinal digital, tudo fica um pouco mais fácil, porque a gente tem um diferente tipo de transmissão, diferente tipo de comunicação. É tudo muito mais fácil. Voltando aqui para o slide, então, essa antena, que tem um posicionamento específico, tem que ter uma forma específica também. Tem alguns tipos conhecidos. Quando eu falo de antena satélite, aquela antena que parece um copo. Não sei se posso falar que parece um copo, mas uma coisa mais ou menos assim. Tem a antena de receber sinal que a gente tem em casa, que é aquela antena log periódica. Enfim, cada antena tem o seu tipo e a sua característica. E tem um determinado número de elementos. Se eu falo de uma antena log periódica, esse número de anteninhas que estão aqui ligadas não estão ali à toa. Tem um número certo, porque é a melhor característica para aquela antena. E cada faixa de frequência exige uma característica diferente, uma característica específica para ser transmitida e recebida. E o espectro eletromagnético, espectro de frequência. Olha como é bonito ver o espectro. Aqui, uma figura colorida, a gente consegue entender, consegue relacionar comprimento de onda com frequência. Mas para que isso serve? Isso serve para a gente entender as ondas que estão aqui no nosso ambiente. Agora, aqui tem um monte de onda eletromagnética. E por que elas não estão interferindo no meu celular? Por que não estão interferindo na transmissão? Tem algum motivo, porque cada faixa de onda interfere na sua onda específica, seja ortogonal ou não, a outro determinado tipo de canal. Algumas características básicas. Aqui, rádio FM. O rádio FM, ele vai de 87 até 108 MHz. Então, está nessa faixa aqui, de 87 a 108 MHz. Mais ou menos aqui. Tem mais uma coisa, o Wi-Fi, sinal Wi-Fi. Tem o símbolozinho da Wi-Fi. Ele tem uma frequência, 2,5 GHz. 2,5 GB. Ou pode ter também o de 5 GHz. É outro tipo de Wi-Fi. Transmissão via satélite. A transmissão via satélite, aqui ó, satélite desenhado, ela acontece na faixa de 5,8 ou 580 MHz. Depende do tipo de transmissão que eu quiser atingir. O raio ultravioleta, ele é na faixa de 750 THz até 300 petahertz, ou seja, é uma frequência muito alta. Vou até escrever aqui, raio UV. Vai de 300 terahertz de 750 terahertz a 300 petahertz. É uma frequência altíssima. Então, o raio ultravioleta, que é utilizado para diversos fatores. O raio ultravioleta pode ser utilizado, por exemplo, para fazer esterilização. Quando a gente fala de esterilização UVC, é uma transmissão eletromagnética. Eu tenho uma luz que emite uma onda numa determinada frequência, com um determinado comprimento de onda, e esse comprimento de onda, quando incide em qualquer material, ele esteriliza o material. Então tem a transmissão eletromagnética, saindo da lâmpada e chegando no material a ser esterilizado. Você vê que o espectro de frequência, ele não é aplicado só à telecomunicação. Há muitos outros tipos de elementos, de atividades, o espectro eletromagnético influencia neles. Então por isso que é muito bom a gente entender como que ele funciona. Voltando para o slide então, mais algumas características agora de transmissão.
a gente tem umas faixas de frequência de transmissão bastante específicas, como, por exemplo, a faixa VHF, que é de rádio FM e TV. Tem a faixa UHF, utilizada só para TV. Aqui eu falei de satélite, então, a faixa de transmissão de satélite. As ondas sonoras, que vão aqui de 30 Hz até 30 kHz, mais ou menos, é a onda sonora. Então, qualquer emissão com essa frequência vai ter um determinado som. E a luz visível, a gente tem também, cada cor tem um determinado comprimento de onda. A luz não é branca à toa, a luz é branca porque ela tem todos os comprimentos de onda. Então, é assim que a gente entende todas essas características de transmissão, de esterilização, de transmissão de luz. Então, tudo é dependente do espectro eletromagnético. Por isso, a gente então finaliza esse conceito do espectro eletromagnético. Falando agora de sistema de portadora analógica. A portadora analógica não é porque o sinal de TV digital ou o sinal AM estão sendo não utilizados mais que a portadora analógica vai parar de ser utilizada. Não, a portadora analógica ela é muito importante para muitos tipos de transmissão. Transmissão eletromagnética, transmissão via cabo, ela continua sendo muito importante para a nossa comunicação. Por isso que a gente precisa sim estudar e saber qual que é o comportamento da comunicação com portadora analógica. Observando aqui no slide algumas características principais. Como eu falei, a portadora ela é uma onda analógica. Então, quando eu falo em onda analógica, para a portadora eu estou falando especificamente de senoide. Senoide não é a única onda analógica, mas para a transmissão eu uso uma senoide. Porque ela tem maior imunidade a ruído, ela consegue ser gerada facilmente, ela tem uma frequência específica, ela não gera sinal espúrio. Por vários motivos, a gente utiliza essa onda analógica. Então, ela é boa e vamos continuar estudando a onda analógica, vamos continuar utilizando ela para transmitir. A informação, ela pode ser analógica. Então, eu posso ter, seja lá qual é o meu sinal, o sinal analógico. Olha, parece até um ECG isso daqui. Então, tem o sinal analógico. Ou o sinal pode ser, a informação pode ser digital também. Então, quando a gente tem informação analógica, posso ter aqui a famosa modulação por amplitude, onde eu modulo analogicamente a portadora analógica a partir de uma informação analógica. Então, é tudo analógico. A informação, ela pode ser digital também. Falando de digital, eu falo de bits, 0, 1, 0, 0, ou então eu falo de sinais digitalizados, onde tem vários níveis, um nível, outro nível. Então eu falo de níveis, sinais discretos. Não é mais sinal, não tem mais infinitos valores entre um período e outro. Tem um valor definido. Ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é 2. Ele não vai ser nada nesse meio do caminho. Então eu tenho uma modulação específica para ser feita. Aqui, por chaveamento de amplitude, ora eu transmito a portadora, ora eu não transmito. Isso aqui é on-off. On-off. Então, ou eu transmito a portadora, ou eu não transmito. Ou eu transmito a portadora em uma frequência baixa, ou eu transmito em uma frequência alta. Eu não vou modificando a frequência aos poucos. Não, eu só transmito em duas ou mais frequências fixas e específicas. Ou também eu mudo a fase de acordo com a minha informação analógica. Então vamos estudar primeiro a modulação AM. Modulação AM, não necessariamente, ela não é utilizada só na rádio AM. É uma modulação muito utilizada em várias outras aplicações. Não é só na rádio AM que essa modulação é utilizada. Então, como que é a modulação AM? Aqui eu tenho uma mensagem. Mensagem que ela é analógica. Tem a portadora, que também é analógica. A gente está falando de tudo analógico, por enquanto. Tenho, então, a minha modulação. Você observa que a portadora
está sendo modulada a partir da informação analogicamente. A gente consegue ver a amplitude da portadora sendo modificada a partir da informação. Aqui, a rádio AM, para você ter noção, ela tem uma faixa de frequência de 530 a 1.600 kHz. Quando eu falo nessa faixa de frequência, é a frequência central da portadora. Então, a frequência da portadora tem essa frequência aqui. E o comprimento de onda varia entre 100 e 600 metros. Banda de passagem, 10 kHz. Cada canal tem 10 kHz. A vantagem é que ela tem um maior alcance. Uma onda grande tem um maior alcance. Então, eu tenho essa onda grande, eu tenho um maior alcance. Porém, tem algumas desvantagens. Por exemplo, quando eu falo de transmissão rádio AM, que eu estou falando aqui agora, eu tenho que usar uma filtragem, porque eu preciso mandar só esses 10 kHz. E para eu filtrar esse sinal, eu tenho que usar um filtro analógico, filtro digital, mas eu filtro, eu perco informação. É por isso que o sinal analógico, de rádio analógico AM, tem aquele famoso ruído como se fosse um sinal metalizado, porque eu filtrei o sinal e eu perdi muita informação. Voltando aqui para o slide, então, vamos para a modulação FM, onde a minha portadora e a minha mensagem continuam iguais, mas o que acontece com o sinal modulado, eu vou modificando a frequência de acordo com a minha mensagem. A frequência vai ficando maior, menor, maior, menor, de acordo com a minha mensagem. A rádio AM aqui na faixa de 88 a 108 MHz, o comprimento de onda é menor do que 5 metros. Então você vê que o alcance é bem menor também. Por isso que frequências altas e baixas oscilam na mesma amplitude. Aqui você vê a mesma amplitude de sinal, todo mundo oscilando com essa mesma amplitude. Vantagem. Uma grande vantagem é que eu não corto o sinal, eu não tenho que filtrar igual faço com a AM. Então eu transmito o sinal como ele é todo. Com isso eu tenho uma qualidade muito melhor. E quando eu falo de portadora analógica, acabei de falar de filtragem. O espectro da rádio AM, ele é originalmente double sideband, banda lateral de 2 lados. Então, para eu não transmitir esse monte de informação, eu tenho que usar um filtro. Então, eu coloco um filtro passa alta, por exemplo, e transmito só o single sideband, que é o de um lado só. Transmito só um lado do sinal modulado. É assim, então, que acontece essa filtragem do sinal. E quando eu falo de informação digital, é o que eu já falei, eu posso ter aqui um chaveamento por amplitude, aqui dois chaveamentos por amplitude, ou eu transmito ou não. Poderia ter mais níveis, ou seja, ou eu transmito com essa intensidade, ou eu transmito com essa intensidade, ou não transmito, depende do nível do ASK. O FSK, aqui falando de um FSK de 2, porque ele é binário, eu transmito com uma frequência, ou eu transmito com frequência mais alta. E o PSK, onde eu modifico a frequência em cada uma das minhas transmissões. Então, essa é a diferença entre modulação analógica e modulação digital. Modulação digital, com certeza, é o futuro porque a gente consegue manipular muito mais facilmente. Tem modulações analógicas que são combinação de ASK, PSK, que é a QAM. É uma modulação muito utilizada, o QAM, que ela é uma combinação entre o ASK e o PSK. Eu modulo com uma amplitude determinada e mudo também o ângulo, ou também muda a frequência. Então é assim que a gente consegue fazer uma combinação de modulações. E com isso a gente finaliza então esse conceito de modulação com portadora analógica. Para resolver então um exercício, vamos fazer a nossa situação-problema. A gente vai fazer a ligação entre duas empresas e a gente precisa ver qual que é a comunicação mais adequada. Será que eu vou utilizar uma transmissão analógica, uma transmissão digital? Qual que vai ser o meio que eu vou transmitir? Será que essas empresas já estão conectadas fisicamente com algum cabo? Porque às vezes é mais fácil. Digamos que eu pego a minha empresa com a empresa vizinha, que a gente já tem uma comunicação feita via cabo. Eu quero só melhorar a comunicação, quero só estudar uma comunicação mais eficiente, uma comunicação mais rápida. Então,
Então, às vezes, já tem alguma coisa implementada. Vamos estudar e ver o que a gente consegue fazer para melhorar ou para criar uma comunicação nessa empresa. Observando aqui no slide, então, qual que é a situação, problema número 1. Você vai dar uma consultoria de engenharia. Então, engenheiro sempre presta consultoria com qualidade. Qual que é a estrutura da empresa? Que hardware que ele já tem, ou se ele não tem hardware, o que ele vai ter que comprar? Qual tecnologia que é a melhor para ser instalada? Você tem que estudar tudo isso. Qual que é a modulação que eu vou utilizar? Porque você vai instalar um sistema de comunicação, então você tem que estudar e ver qual que é a melhor modulação para ser utilizada ali para ligar essas duas empresas. Quais são os dados? Eles estão só a 50 metros de distância, então é uma distância pequena. Então, você não está ligando dezenas, centenas de quilômetros, não está ligando duas empresas, uma no Brasil, outra na China. Não, está ligando empresas uma do lado da outra, então vai ser mais fácil, o canal não vai ser tão ruim assim. E o que é importante, elas já possuem ligação física através de cabo DSL. Seja lá por quê, não sabemos, mas já tem uma ligação entre as duas empresas. Então, é mais fácil, já tem uma ligação física, já tem uma estrutura ali preparada para isso. O que você tem que fazer, então? Levantar os requisitos e falar para quem contratou o seu serviço, você precisa comprar um modem, você precisa comprar uma antena, você precisa comprar receptor, transmissor, precisa instalar um cabo diferente, vai ter que falar o que ele tem que fazer de equipamentos, falar se a informação vai ser digital ou analógica. Isso você só vai conseguir afirmar estudando qual que é a comunicação e qual a necessidade de modulação. Com isso, você consegue definir para o cliente, falar, você utiliza esse sistema. Então, importante, como já foi falado, já tem uma ligação ADSL. Então, já que já tem ligação ADSL, tem que partir para a transmissão digital. Não tem por que usar outro tipo de transmissão, se todo o cabeamento já está ali passado. Então, aproveitando que ele tem uma comunicação, uma ligação ADSL, aqui, detalhe que é uma ligação. Ele não tem uma implementação de uma rede Ethernet, não, ele só tem uma ligação, tem um cabo ali, um cabo par trançado passado entre as duas empresas. Então, o que ele vai ter que comprar? Como que vai ser os equipamentos? Ele vai ter um modem em uma das empresas e tem o cabo ADSL passado já. Aí ele vai ter o modem na outra empresa. Então, vai ter um servidor na empresa A e um servidor na empresa B. Isso aqui é o que já sabemos. O modem tem a função, então, de fazer a modulação e demodulação. Por isso que ele chama modem. Às vezes você não tenha se tocado, mas é por isso sim. Porque ele modula e ele demodula. E interessante é que o modem ele consegue ligar redes diferentes. Então, tem que utilizar o modem porque vão ser redes diferentes. O servidor em ambos os lados para gerenciar. O cabo par trançado, blindado, né? Lógico, para garantir melhor bloqueio dos ruídos, né? Como que vai ficar então essa transmissão? Isso aqui já está errado. Vou riscar para a gente nem prestar atenção nisso aqui. Então, os dados são digitais, porque eu tenho servidor, é um computador. Então, o computador vai transmitir, vou até tentar desenhar um computador aqui. Então, você tem um computador que vai transmitir dados digitais. E esse computador vai estar ligado a um modulador e um demodulador. Modem. Esse modem vai fazer, então, todo o processo de modulação e demodulação. Por exemplo, o padrão Ethernet. Então, digamos que a gente escolha a Ethernet. O Ethernet que vai utilizar lá o I3E 802.3. O que ele tem? Ele tem uma modulação PAM, Pulse Amplitude Modulation. Eu vou utilizar o padrão I3E 802.3 PAM3.
E é porque eu quero, vai ser melhor, eu vou conseguir ter uma capacidade maior. Porque em vez de ter um pulse amplitude modulation com 2 intensidades, eu vou ter com 3, consigo colocar mais bits sendo transmitidos. Então, aqui a modulação digital. Eu poderia escolher entre várias modulações, mas eu vou escolher PAM3. O PAM3, que já é um processo desse padrão I3E. E a multiplicação, só para a gente saber, esse padrão I3E também tem a multiplexação CS-MA-CD. É assim que ele vai conseguir fazer com que vários canais estejam sendo transmitidos no mesmo cabo par trançado. Então você viu como é importante saber que tecnologia utilizar, qual protocolo utilizar, qual que vai ser a comunicação, se eu vou utilizar multiplexação, se eu não vou utilizar. Então eu falei que vai ter que ser comprado um modem, o modem já vai fazer essa modulação, não vou ter que me preocupar em fazer no meu computador. Não, o modem vai fazer tudo isso. Então é só pegar o cabo que já está passado, utilizar o modem, com todas aquelas informações que acabamos de ver. E com isso a gente resolve então a nossa situação, o problema número 1. Agora a gente vai ter então um momento de interação, um momento muito importante. Nesse momento a gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue conversar e ver o que vocês estão tendo mais dificuldade. É só mandar uma mensagem, mandar a sua dúvida, eu vou estar aqui pronto para responder. Daqui a pouquinho eu volto para responder todas as dúvidas para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado, até já. Bom, a gente não teve nenhuma dúvida, então eu vou aproveitar para comentar um pouco sobre o que eu falei no fórum. Eu vi vários comentários no fórum, mas uma coisa que eu quero lembrar a vocês, você é um engenheiro praticamente formado, é praticamente um engenheiro, está aí no 9º, 10º semestre, então eu preciso que vocês postem coisas mais específicas de engenharia. Não adianta postar que a comunicação analógica é feita por um sinal contínuo. Não, eu quero que você fale, o processo analógico é assim, essa é a frequência, essa é a banda. Olha, o que pode interferir nesse sinal? É gás atmosférico? É PFLOS? Entendeu? Eu quero uma comunicação mais específica, mais de engenheiro mesmo. Quando eu falo de comunicação digital, acabei de dar o exemplo de uma ligação Ethernet. Falei que vai utilizar modem, mas eu falei, eu vou utilizar o protocolo I3E 802.3, perdão, e o que ele usa? Ele usa a multiplexação DS-MA, DS-CDMA, não lembro, /CD. Então eu estou falando qual que é a multiplexação, como que ela funciona, como que é o processo de multiplexação. Qual que é a modulação que a gente usa? Eu vou utilizar PAM3. Como que é o PAM3? Ele chaveia entre 3 diferentes amplitudes. É uma discussão mais técnica que eu preciso, porque, lembrando, vocês são quase formados. Então, é preciso
forçar o conhecimento, é preciso aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Não só pegar um texto e colocar, entendeu? Eu quero uma coisa mais aplicada. Eu quero que vocês usem seu conhecimento de engenheiro, a sua curiosidade de engenheiro e resolvam muito melhor esse problema. E com isso a gente finaliza então o nosso momento de dúvidas. Falando agora de sistemas de portadora digital. Portadora digital é baseado em sinais digitais. O sinal de portadora é digital e ele é um trem de pulsos. O que é um trem de pulso? É uma sequência de ondas quadradas. Então, várias ondas quadradas com um período fixo, com um Dutch Cycle fixo sendo transmitido. Isso como portadora. E aí eu faço o que então? Eu modifico esse trem de pulso a partir da informação que eu quiser. Observando aqui no slide, como que pode ser então essa portadora? Lembrando agora que a portadora não é mais uma senoide. Quando eu falo de modulação analógica, eu falo de sinal de portadora analógica, mas agora não tenho mais isso. Esquece portadora analógica. Agora, a minha portadora, ela é um trem de pulso. Uma sequência de pulsos que eu vou, então, manipular essa sequência de pulsos. E quando eu tenho portadora digital, eu posso ter informação analógica, eu continuo tendo. Pode ser que eu tenha informação analógica. E qual que é, então, a modulação nesse caso? É PAM, é PWM e é PPM. Eu modulo o pulso por amplitude, eu modulo o pulso por largura ou eu modulo o pulso por posição. Quando a informação é digital, eu tenho informação digital e eu tenho também portadora digital. Como que pode ser a modulação? Pode ser PCM, eu modulo o código do pulso, eu modulo diferencialmente o código do pulso, ou eu modulo diferencialmente o pulso. Então, é assim que a gente tem essas diferenças. E o que é o trem de pulso? Quais são as vantagens? Menos interferência em ruído, isso é uma grande vantagem. Como que a gente vê que esse trem de pulsos tem menos interferência em ruído? Observa aqui no slide. Eu tenho um trem de pulso, começa aqui e vai para cá. E isso é periódico. O que tem que acontecer nesse meu sinal para essa intensidade ser mudada para essa intensidade? O ruído tem que ter uma amplitude gigantesca. Digamos que aqui seja 0 ou 5 volts. Eu tenho que ter um ruído de 5 volts. Isso quase nunca vai acontecer. Então, o ruído tem que ser muito grande para conseguir mudar o sinal em si. Pode ser que meu ruído faça isso. Mas eu consigo identificar que aqui é nível 0 e que aqui é nível 1. Eu consigo facilmente identificar. É só usar alguma técnica básica que eu consigo fazer essa identificação. E eu tenho também mais grandezas para manipular quando eu falo de trem de pulso. O que eu posso manipular aqui nesse trem de pulso? Vamos observar com cuidado essa imagem. Eu tenho a amplitude. Então eu posso modular o meu pulso por amplitude. Falo por amplitude, PAM. Eu tenho o Dutch Cycle aqui, denominado por Tau 0. Tau 0, Dutch Cycle, que ele é relacionado ao período. Dado em porcentagem, Tau 0 é o período. Então, Tau 0, que é aqui. O período, que é o tempo total do pulso. Aqui você pode ver que, por exemplo, eu tenho 3 pulsos. Então, o período total do pulso é o T, que é o período. Eu tenho o período que o pulso permanece em E0. Eu tenho um outro fator que agora surgiu, que é a posição do pulso. Está vendo que esse pulso não começa aqui no 0. Ele começa depois de um determinado atraso. Então, eu consigo modular também a posição do pulso. Eu posso fazer com que o pulso comece aqui. E fazendo isso, eu consigo, então, comparar dois sinais, dois trens de pulsos diferentes. Para isso que serve essa posição. Eu consigo comparar um ou mais sinais.
Uma característica importante do pulso, o que é? O pulso, essa onda quadrada, ela é constituída de quase que infinitas senoides. Eu tenho uma senoide, frequência aqui fundamental, que é da mesma frequência do meu pulso. E eu tenho inúmeras outras senoides que, quando se somando, vão fazer com que esse sinal fique mais quadrado. E quanto mais senoides eu tiver, mais quadrado vai ser o meu sinal. É por isso que, por exemplo, a gente consegue fazer filtragem no sinal e deixar ele mais suavizado. Aqui, vou fazer um desenho, então. Digamos que eu tenho um trem de pulso. Eu acabei de falar que ele é composto por diversos senoides. Aqui, em tempo e amplitude. Agora, falando em frequência, esse mesmo trem de pulsos vai ter a frequência fundamental e vai ter inúmeras outras frequências. É isso que vão deixar esse sinal com a característica quadrada. E conforme eu vou tratando esse sinal, conforme eu vou aplicando filtros, eu consigo deixar, então, o meu trem de pulsos mais arredondado. Porque eu vou tirando algumas frequências do meu sinal. E é assim que o sinal do trem de pulso vai sendo também modificado. Então, essas são as características principais do trem de pulso, da portadora digital. Trem de pulsos, que é o que substitui a senoide nas modulações analógicas. Antes eu modulava com senoide, sinal contínuo, agora eu modulo com trem de pulso, sinal discreto. E assim a gente finaliza então esse conceito de portadora digital. Falando então de portadora digital e informação analógica. Agora eu tenho um trem de pulsos como sendo a portadora e a minha informação ela continua sendo analógica. Eu continuo tendo um sinal contínuo com infinitos valores. A minha informação ainda não é 0 ou 1, ainda não é níveis definidos. Eu ainda tenho uma informação que continua sendo analógica. Quais são as principais características? Vamos observar aqui no slide então. Modulação PAM. Eu tenho uma mensagem analógica, eu tenho o meu trem de pulsos, o item B, você pode ver que é a mensagem analógica com um offset, o que antes ia de -1 a 1, agora vai de 0 a 2. Então eu só dei um offset. De A para B é só um offset. Tem o trem de pulso, no item C. Como que eu modulo? Então eu modulo a amplitude do pulso. Ó, a amplitude do pulso está sendo modulada. Essa é a modulação PAM. Aqui na figura você consegue observar que ela ainda tem como se fosse uma inclinação. Mas quando a gente está falando de dado digital, essa inclinação não existe mais. Então o pulso ele é modulado, fica aqui reto. Então é assim que acontece. A gente tem uma outra modulação, que é muito importante também, é a modulação por largura de pulso. Pulse Width Modulation. Aqui, ó, repara que é muito importante. Coloquei até um GIF bonitinho para a gente lembrar por que ela é tão importante. Modulação PWM a gente usa muito na eletrônica, na elétrica. A gente usa em muita coisa. É bastante comum a gente utilizar a modulação PWM para controlar motor DC principalmente. Motor DC, digamos que eu tenho um motor 12 volts. Então, eu ligo ele no 12 volts, ele já gira na velocidade máxima. Se eu desenergizo, ele vai girando na velocidade inferior. Como que eu posso fazer o controle? Eu uso, então, um trem de pulsos para modular por amplitude. Por amplitude não, por largura de pulso.
Conforme maior o meu pulso, mais tempo fica energizado o motor. Ou então, para regular a intensidade do LED, que é o que está no GIF da imagem, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Conforme maior o meu pulso, maior é a intensidade do brilho do LED. Então eu consigo modular muitas coisas com o PWM. É uma onda muito utilizada. Quando eu falo de microprocessador, grande parte dos microprocessadores utilizados comercialmente já tem uma técnica para fazer embarcado o PWM. Então, ele é muito utilizado mesmo. Vale a pena ter um cuidado especial aqui com essa modulação por largura de pulso. Voltando aqui para o slide, então, vamos ver um pouquinho mais. Então, como eu falei, a gente pode fazer controle de motor DC com o PWM. A gente pode fazer controle de intensidade do LED. Tá vendo aqui, conforme o meu pulso vai ficando maior, o meu LED fica com intensidade maior também. Observa o GIF agora, vamos ficar 2 segundos observando, você vai conseguir ver que conforme o pulso aumenta, a largura do pulso aumenta, aumenta a intensidade. Conforme diminui a largura do pulso, diminui a intensidade do LED. Consigo fazer controle de MOSFET. MOSFET, um dispositivo eletrônico utilizado para acionar cargas. Então, eu consigo colocar um trem de pulsos, um PWM aqui no gate do MOSFET, e eu vou controlando quanto esse MOSFET fica acionado ou não. Quais são os gráficos da modulação PWM? Aqui a informação continua analógica, e quanto maior o valor da informação, maior é o pulso, maior é a largura do pulso, na verdade, né? Falando de largura do pulso. E quanto menor é a amplitude da informação, menor é a largura do pulso. Você observa aqui que mais fraco, que eu vou desenhar em pontilhado, era o pulso original. E no meio você tem o pulso modulado, ou seja, o pulso está com a largura bem menor do que estava antes. É assim que acontece a modulação por largura de pulso. Tem uma outra modulação, chamada PPM, que é Pulse Position Modulation. Pulse Modulation. Modulação por posição de pulso. Então você observa que tem um atraso determinado aqui, e conforme vai mudando a amplitude da minha informação, esse atraso, essa posição vai ficando diferente. Nesse caso, o que você observa em específico? O pulso ele só é deslocado, só muda a posição dele. Eu não altero a largura é o mesmo. Aqui eu tenho tal zero em todo mundo. Tal zero em todo mundo, a mesma, ele fica ao mesmo tempo em sinal alto, e eu também não altero a amplitude. Você vê aqui, a amplitude é a mesma para a onda toda. Então, eu só altero a posição desse meu pulso. Então, você vê que essa modulação digital, ela é muito utilizada em vários casos também. Aqui a gente falando de modulação digital, onde a portadora é digital e a informação é analógica. Então, essa é uma modulação bastante utilizada no nosso dia a dia. Como você viu, o PWM ele é assim, muito importante, é muito importante mesmo. Quando a gente trabalha com microprocessador, quando a gente trabalha com controle de máquina, controle de motor, controle de muitas coisas é feito por PWM. Mesmo que a gente não saiba, ele é feito por PWM, porque o MOSFET, que foi o que eu falei, ele é utilizado para acionar uma infinidade de carga. Não necessariamente uma carga, quando eu digo um motor, pode ser uma luz, pode ser qualquer coisa. Muita coisa é utilizado. O LED não, o MOSFET. Então, se eu consigo controlar o que esse MOSFET fica ativo ou não, eu consigo controlar se a minha carga ela é ativada ou não. E esse controle ele se dá pelo tempo que o MOSFET fica aceso, ou fica aberto, ou fechado. Então, esse controle é feito pelo PWM.
Por isso que o PWM é tão importante. Ele tem uma aplicação gigantesca. É muito importante a gente utilizar, a gente estudar melhor o PWM. A modulação por amplitude, então, que você viu agora, modulação por amplitude não, modulação digital, onde eu utilizo a portadora, sendo um trem de pulso, portadora digital, e a minha informação ainda continua analógica. E assim a gente finaliza, então, esse conceito de portadora digital e informação analógica. Agora a gente vai estudar, então, o conceito de portadora digital e informação digital. Aqui eu tenho a minha portadora, que ela é um trem de pulso. Então, são uma sequência de sinais quadrados, periódicos, que eu vou alterando as características do meu trem de pulso de acordo com a minha informação. E a minha informação que agora ela é digital. Eu não uso mais a informação analógica, não tenho mais uma senoide ou um sinal contínuo. A minha informação também é discreta. Ela é uma sequência de bits, ela é um sinal já discretizado, então ele é digital. Observando aqui no slide, então, quais são as principais características. Para eu ter um sinal digital, eu tenho que fazer um processo chamado quantização. Aqui é a quantização. Eu vou desenhar aqui, em vermelho que eu estou desenhando, é um sinal analógico, no caso uma senoide, ou cossenoide. Para eu quantizar esse sinal, eu tenho que discretizar. Então, você está vendo que eu tenho inúmeros níveis aqui. E esse nível, ele varia de acordo com o meu sinal. É assim que eu consigo fazer a conversão analógico-digital. O que antes eu tinha em vermelho, agora fica em preto, que é o meu sinal digitalizado. E conforme eu aumento, aqui você vê que o sinal tem 16 níveis. Vai de 0 até 15. Então eu tenho uma determinada precisão. Digamos que eu tenho um sinal de 5 volts, que variava analogicamente de 0 a 5 volts. Isso vai ser representado em 16 níveis. Então, cada nível vai ser 5 sobre 16. Isso em volts. Então, cada um desses 16 níveis vai ser 5 sobre 16 volts. Digamos que eu queira utilizar isso no microprocessador. 16 níveis não é nada para um microprocessador, não é nada para o meu computador. Para eu representar com qualidade esse sinal, eu tenho que aumentar muito os níveis de quantização. Então, ao invés de ter o sinal variando só de 0 a 15, ele vai variar de 0 a 4.096, por exemplo. Então, você vai ter 4.095, na verdade. Você vai ter de 0 até 4.095. Então, você vai ter 4.096 níveis para representar esse mesmo 5 volts. Então, cada nível vai passar a ter 5 sobre 4.096. Então, você vê como muda. E essa mudança, ela não altera só o nível, ela altera na taxa de erro de bit, ela altera na qualidade no sinal. É assim que a gente faz. Quando a gente trabalha com conversão analógico-digital, a gente quer que esse número de níveis seja o maior possível. Porque o sinal, digamos o sinal de voz, ele é originalmente analógico. Eu preciso então passar por um transdutor. Depois que eu passo pelo transdutor, o sinal continua sendo analógico, ele é um sinal elétrico. E para eu manipular esse sinal no meu microprocessador, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a conversão analógico-digital que vem dessa quantização. Então, quanto maior a precisão da quantização que eu fizer, mais bem representado vai estar o meu sinal. Eu vou ter 4.096, eu vou ter infinitos níveis, posso ter infinitos níveis, lógico que tem um limite computacional, mas vou ter muitos níveis para representar o meu sinal. Então, quanto mais níveis, mais bem representado vai estar o meu sinal e melhor a minha quantização. Voltando aqui para o slide, então, a modulação PCM. O que acontece na modulação PCM? Então, eu tenho um código PCM, Pulse Code Modulation. Então, eu modulo o meu pulso
através do código. Então, cada pulso vai ter um código. Digamos que, na hora que eu quantizei, o valor que era 1.3, aqui 1.3, eu quantizei, ele só podia ser 0, podia ser 0,5, podia ser 1, podia ser 1,5. Ele estava mais perto de 1,5, então o valor quantizado passou a ser 1,5. Esse 1,5 representa um código. Eu vou falar que é o código 5. Então, 1,5 é código 5. E esse código 5 é 101. Então, aqui, nesse gráfico, o PCM ele varia de menos 4 a 4, onde menos 4, não, na verdade é de menos 3,5. Menos 3,5 a 3,5, onde menos 3,5 é 0, menos 2,5 vai ser 1, 2 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que o meu valor que foi quantizado como 1,5 representa o código 101. Se eu tiver um valor que foi quantizado como menos 3,5, o código dele é 000. Eu preciso de 3 bits para quantizar. Então, se eu tiver, em vez de 7 códigos, eu tiver 16 códigos, eu não vou precisar mais de 3 bits, eu vou precisar de 4 bits. Então, conforme eu vou aumentando esses níveis, eu vou aumentando o número de bits necessários para representar. A modulação PCM, então, ela acontece de uma determinada maneira. Você pega o sinal analógico, como eu falei, você digitaliza ele, modula por amplitude, que é a quantização. Então, você tem o sinal quantizado. Você sabe os dados, você codifica binariamente cada um desses dados. Então, você tem um dado binário, que ele é utilizado por código de linha, e você consegue transmitir, então, esse sinal através dessa comunicação digital. Então, você viu o que foi preciso fazer? Pegar o sinal analógico, falar, eu vou precisar de 8 níveis. Então, se o sinal ele era 1.3, eu tenho que encaixar ele em alguns dos meus níveis. O mais próximo era 1,5, então 1,5 representa uma sequência de bits igual a 101. Então é assim que eu fiz a modulação por codificação de pulso. Eu digitalizei e eu quantifiquei o meu sinal. E assim a gente finaliza então esse conceito de portadora digital e informação também digital. Fazendo, então, uma situação-problema, onde a gente vai estudar, a gente vai resolver uma situação-problema do dia a dia que pode ser que você venha enfrentar no seu futuro como engenheiro. Observando no slide, qual que é essa situação-problema? Você vai fazer um ajuste de tecnologia analógico-digital. Então, você tem um sinal analógico, vai passar ele para o digital e tem que ajustar, tem que entender o que está acontecendo nesse sinal. Então, qual que é esse ajuste? O cliente, ele tem um termômetro digital. Esse termômetro digital, ele mede de 0 a 250 graus Celsius. É uma faixa bem grande. Aqui, se ele trabalha de 0 a 250 graus Celsius, então falando em eletrônica, ele precisa de um componente específico para medir esse 0 a 250 graus. Por exemplo, não vai ser um NTC, provavelmente vai ser um termopar. Então, provavelmente, dentro desse termômetro digital, tem um termopar para fazer essa medida. É só um detalhe a mais aqui. Você tem que utilizar, ele utiliza quantização e modulação PCM8. Então, Pulse Code Modulation de 8 níveis. Essa é a modulação já utilizada. Só que tem um problema. Esse seu cliente ele quer atender um novo nicho de mercado que quer uma maior precisão. Como proceder? O que você tem que fazer? Como proceder para aumentar a precisão desse sinal? Então, qual que é o problema? O seu cliente tem um termômetro, mede de 0 a 250 graus. Beleza, só que, digamos que ele não mede 0 graus, 0,01 graus, 0,02 graus. O pulso dele, o salto dele é de 5 em 5 graus. Que antigamente atendia o mercado que ele vendia esse termômetro, mas agora ele quer um público mais específico, ele quer que o termômetro tenha uma resolução maior.
Então, em vez de ele medir 0 e 5 graus, ele vai medir 0, 0,1, 0,2, 0,3 graus. Então, uma precisão maior. Como proceder? Observando aqui no slide, vamos então a essa resolução. O PCM8, ele representa o sinal em 8 bits. 4. Então, 8 bits. É assim que o sinal é representado na modulação PCM8. O que você vai fazer? Você vai utilizar um microprocessador melhor, mais avançado, que vai conseguir representar em 256 níveis. Olha, você aumentou para 256 níveis. Então, a resolução vai ser de 0,9766 graus Celsius. É isso que precisa. O seu cliente ele quer que esse 250 graus seja representado em 256 níveis. Então, esse requisito de 0,5 graus Celsius, o que precisa ser feito para atender um requisito de 0,5 graus Celsius? Aqui, esse PCM8, então, como a gente viu, tem 256 níveis, dá uma resolução de 0 a 9766. Só que ele quer uma resolução de 0,5 graus. O que você tem que fazer para atender essa resolução de 0,5 graus? Fazendo os cálculos, você vai ver que precisa de 12 bits. Então, em vez de representar com PCM 8, vou representar com PCM 12. Então, vão ser adicionados aqui mais 4 bits. Então, o seu PCM de 12 bits. Qual que é a ideia? Para deixar ainda melhor o sinal, você vai fazer uma técnica chamada sobreamostragem. Você não vai amostrar só com 12 bits. Você vai utilizar um conversor analógico digital de 16 bits, por exemplo. Você vai fazer melhor ainda. O seu cliente queria que fosse uma resolução de 0,5 graus Celsius. Para isso, você viu que precisava de 12 bits. Mas você quer mais. Você quer melhor, não quer? Porque vamos supor que você faça com 12 bits agora, aí chega mês que vem o cliente fala, mas eu tenho um mercado que é mais específico ainda e eu preciso que seja 0,25 graus Celsius. E aí? Você vai ter que refazer o produto? Não, você já quer se adiantar. Então você utiliza um conversor de 16 bits que tem 65.536 níveis. Então você pode dividir, lembra, varia de 0 a 250 graus Celsius. E esses 250 graus Celsius vão ser divididos em 65.536 níveis. É muito nível. E por que é importante a gente fazer isso? Para reduzir erro, para corrigir efeito do canal e possibilitar filtragem. São efeitos muito importantes. Então agora, quando a gente trabalha com eletrônica, até com comunicação, e a gente está falando agora de um termômetro, quando a gente trabalha nessa medida de temperatura, medida de grandezas analógicas, esse é o processo que a gente faz para projetar realmente um dispositivo. Então, quando eu vou projetar um termômetro, é exatamente isso que eu faço. Eu pego ali a faixa de medição, que agora é falada de 0 a 250 graus, e eu pego uma resolução que eu preciso ter. Então, eu quero 0,5 graus de resolução. Por que eu quero isso? Porque eu quero medir a variação de 0,5 graus. A partir dessa variação, eu vejo quantos níveis vão ser necessários. Com esses níveis, eu vejo quantos bits vão ser necessários. Com essa quantidade de bits, eu vejo, então, o meu conversor analógico digital. Existem conversores analógicos de 12 bits. Eu poderia parar por ali. Só que, digamos que nesses 12 bits, se eu tiver 1 bit de ruído, o meu detector já vai achar que é uma mudança de nível. Eu preciso de uma intensidade maior, melhor de conversão. Então, eu utilizo um conversor de 16 bits. O que eu posso fazer depois desse conversor de 16 bits? Eu posso fazer uma média, por exemplo. Eu coloco o meu conversor analógico digital para ficar medindo constantemente o sinal e a cada 10 amostras ele faz uma média e fala, ao longo dessas 10 amostras,
Lembrando que a taxa de amostragem tem que ser muito pequena também. Então, ao longo dessas 10 amostras, a média foi essa. Depois das próximas 10 amostras, e assim vai, eu consigo melhorar então o meu sinal. Eu pego um bloco, converto esse bloco, vejo qual foi a temperatura média e coloco na saída do termômetro digital. Então é assim que a gente consegue resolver com uma qualidade melhor essa situação, problema. Colocando um conceito muito importante que é a sobreamostragem. A gente não utiliza só o que é necessário. Como engenheiro, a gente utiliza ainda mais. A gente melhora muito mais o nosso produto e é assim que a gente resolve então a nossa situação, problema número 2. Então agora a gente tem mais um momento de interação, nosso momento final de interação aqui na teleaula. Aproveita muito esse momento para colocar dúvida. Eu gosto quando você manda dúvida. Lembrando, já teve gente que mandou dúvida no fórum, mandou dúvida no Padlet. Agora é o momento que você vai mandar a dúvida e eu vou responder. E se eu não souber responder, eu vou falar que vou responder depois, vou colocar no Padlet, vou colocar em algum lugar. Então aproveita esse momento, manda pergunta, senão a gente vai para alguma curiosidade. Já já eu volto para conversar com vocês.
Bom, então vamos para o nosso momento de recapitulando, onde a gente vai relembrar o que a gente aprendeu agora durante essa nossa teleaula, nos conceitos de modulação analógica e digital. Então, onde a gente vai recapitular os nossos conceitos, a gente vai reaprender o que aconteceu nessa nossa teleaula, os conceitos mais importantes, os principais conceitos, a gente tem um tempo para relembrar e falar assim, ó, é isso que você precisa lembrar de mais importante dessa teleaula. Vindo aqui para o slide, o que a gente pode observar das comunicações? Eu falei que existem comunicações com portadoras analógicas. O que é uma portadora analógica? É uma senoide. Por que é uma senoide? Porque ela é mais imune a ruído. Quando eu gero a minha portadora analógica, eu gero com uma frequência específica, eu não gero um monte de sinal espúrio, então é mais fácil de ser gerada, é mais fácil de ser manipulada. Eu posso ter com essa portadora analógica uma informação analógica também, uma informação contínua, perdão. Quando eu tenho uma combinação disso, eu tenho as modulações AM, FM e PM. AM é o módulo por amplitude, FM é o módulo por fase e PM é o módulo por ângulo. Quando eu tenho a informação digital, portadora analógica e informação digital, eu tenho a ASK, que eu também modulo por amplitude, FSK, que eu modulo por frequência, e PSK, que eu também modulo por fase. Mas a informação daí, ela é digital. O que acontece então quando eu tenho a portadora digital? Portadora digital, importante, ela é um trem de pulso. Não é mais uma senoide. E esse trem de pulso, o que eu posso fazer? Eu posso manipular a amplitude dele, R0. Eu posso modificar o atraso, que é delta. Eu posso modificar o tempo que ele fica em alto, que é tal zero, que isso me leva ao Dutch Cycle, que é igual a tal zero dividido pelo período, e também eu posso modificar o período da minha onda. Então, eu tenho uma grande manipulação que eu posso fazer com esse trem de pulso. Quando a portadora é digital, quando é o trem de pulso, eu posso ter a informação analógica, que aí eu vou para as modulações PAM, PWM e PPM. Pulse Amplitude Modulation, onde eu vou modular a amplitude. PWM, eu falei para você que é muito importante, a gente utiliza muito em controle de carga, controle de luminosidade do LED, como eu mostrei para você, controle de motor DC, enfim, uma infinidade de aplicações eu utilizo o PWM. E quando eu tenho portadora digital e informação digital, eu tenho as modulações PCM, DPCM e DM. PCM é muito utilizada. Modulação por código de pulso. Você viu como fazer uma modulação por código de pulso. Primeiro você tem que quantizar um sinal, e você já vai lembrar que quanto mais os níveis de quantização, melhor é a precisão, melhor a resolução do meu sinal. Então, você quantiza o sinal para poder codificar ele então. E o espectro eletromagnético é uma característica muito importante de toda comunicação, de toda onda. A gente consegue relacionar a frequência na rádio, por exemplo, na TV, na Wi-Fi. Cada esquema de transmissão tem a sua frequência específica, tem a sua característica específica. Então, a gente tem que sempre lembrar que o espectro eletromagnético ele é muito importante, não só para as telecomunicações. Eu dei exemplo de esterilização ultravioleta, que utiliza um comprimento de onda específica. Então, esse conhecimento do espectro eletromagnético ele é muito importante para todas as áreas. É importante a gente conhecer as ondas eletromagnéticas para saber como que elas se comportam, qual o canal, quais os efeitos que o canal vai ter nessas ondas, e por isso que a gente tem que estudar bastante o canal também. Então, essa foi a nossa terceira aula de princípios de telecomunicação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.